Olá, como vai você? Tudo bem por aí? Aqui estamos começando a Mensagem por Elas, diretamente da Novo Tempo para a sua casa. Eu sou Denise Lopes e é uma alegria ter a sua companhia. Você, por acaso, já se perguntou por que crer em Deus, continuar crendo nele, se coisas ruins acontecem na minha vida e ao meu redor? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje nesse programa. Nós vamos apenas por um rápido intervalo, então não saia daí, porque eu volto já. Olha, eu falei que ia ser rapidinho, já estamos de volta. E aí, você gostaria de saber como vai ser a vida nesse novo céu e na nova terra? Será que a gente vai se reconhecer? Sabe que aqui na revista Esperança Eu Creio, você tem um capítulo que fala exatamente sobre esse novo céu e a nova terra? O pastor Leidevan Ross vai ajudar você a tirar suas principais dúvidas sobre esse assunto. Então, minha sugestão, peça agora mesmo através do número do WhatsApp que já está aparecendo na sua tela, mas que eu sigo aqui falando, operadora 12 982444449. Manda uma mensagem para a gente, olha, não tem custo nenhum. E a gente vai enviar esse material para você, que eu tenho certeza vai ser bênção para sua família, para você e para os seus amigos. E aí, será que realmente a gente pode crer em Deus quando as coisas ruins acontecem? Eu queria começar contando para você a história da Helena. A Helena tinha essa dúvida se realmente ela deveria ainda crer em Deus. Ela tinha apenas 26 anos, recém-casada. E depois de um namoro e um noivado felizes, veio a realização do sonho. O dia do casamento, a lua de mel, a casa nova, enfim, vida nova. Aliás, normalmente é isso que acontece, né? Quem casa, quer casa. E no caso da Helena, ela foi até para uma nova cidade. A casa da Helena ainda não tinha todos os móveis, mas isso não seria o problema, porque amor havia de sobra, pelo menos era o que ela pensava. Mas os dias se passaram. Por que na vida da gente sempre tem um mas, não é? Aí uma nova realidade foi se apresentando na vida dessa menina e com isso novos sentimentos. Não era apenas a insegurança de estar morando num novo lugar, mas era também os desafios do novo emprego, a dificuldade de ser aceita naquele novo local. Helena sofreu inveja e fofoca ali, e isso fez com que destruísse a satisfação que ela tinha em fazer aquilo que ela sempre fazia. Aí, a produtividade, a sua eficiência caíram e ela perdeu o emprego. Junto a isso, veio a descoberta de que a lua de mel havia acabado. O homem que ela tinha conhecido não era mais o mesmo. O verdadeiro eu dele se manifestara. As suas atitudes não eram mais compatíveis com as suas palavras e as promessas que, inclusive, ele havia feito anteriormente, antes do casamento. Helena vivia, assim, se sentindo abandonada por ele. E ainda tendo que conviver com a agressividade, porque ele se tornou um homem agressivo. Ela não se reconhecia mais. Ela não tinha mais aquela segurança de antes, nem a mesma alegria, obviamente. Acordar de manhã era um pesadelo. Dormir à noite, gente, era uma batalha. Um dia, na cozinha, preparando ali o almoço, ela se perguntou, por que a vida não pode ser do jeito que a gente sonha? O que tem de errado? Será que são as pessoas ou será que eu sou o problema? Porque tudo parece conspirar contra mim. Em lágrimas, ela desaba. E como se estivesse sozinha em casa, em voz alta, ela desabafa da seguinte maneira: Deus, eu nunca fui uma pessoa ruim. Eu fui uma boa filha, eu fui uma boa amiga, uma boa aluna. Tudo bem, eu sei que eu não sou perfeita, mas eu sempre procurei fazer o meu melhor. Deus, por que então tanta coisa ruim acontecendo na minha vida? Por que o Senhor permite tanta maldade, tanto mal nesse mundo? Olha, Senhor, eu já nem sei se eu tinha que ficar assim, crendo no Senhor.
E enquanto ela estava ali na cozinha, quebrando os ovos, colocando numa tigela para mexê-los, ela completa a sua conversa dizendo assim: é isso, Deus. É isso que minha vida é. Um monte de ovos mexidos. Eu queria poder mudar, não sei como. Da mesma maneira que eu não consigo mais desmisturar esses ovos, eu acho que para mim também não tem mais jeito. Por quê? Talvez você já tenha feito essa mesma pergunta. Por que coisas ruins acontecem? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que a Bíblia tem alguma resposta para isso? De fato, gente, esses são questionamentos que não são novos, não. Na verdade, eles são bem antigos e Jesus respondeu por meio de uma parábola, que está lá em Mateus, capítulo 13, no verso 24 ao 26, que diz o seguinte: outra parábola ele lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, esse joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Jesus contou essa pequenina parábola para que o povo daquela época e todos nós pudéssemos compreender o real motivo pelo qual as coisas não são como nós gostaríamos que fossem. De fato, a nossa história não é aquela que Deus desejou para todos nós. Você sabia que em tempos antigos no Oriente, os homens, para se vingar de alguém, eles faziam o seguinte: eles espalhavam sementes de qualquer erva daninha no campo que havia sido recém-semeado. E ao crescer a plantação, a erva daninha, o joio, também crescia e daí prejudicava a colheita, trazendo trabalho dobrado, muita canseira e prejuízos para o proprietário. Ou seja, trazia o mal para aquele que era considerado um inimigo. Amigo, Deus é o bom agricultor dessa parábola, que para demonstrar o seu amor, ele plantou a boa semente. Mas ao mesmo tempo, há um outro poder em ação. Um inimigo de Deus, que vem e planta a maldade, planta a desgraça, planta a desilusão e a dor. Ali na Bíblia, no último livro do Apocalipse, a gente vai encontrar como tudo isso começou, porque vem explicando por que tanta dor, tanta desilusão e tanta canseira. Apocalipse, no capítulo 12, aqui no verso 7 a 9, a gente tem uma outra informação importante. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Satanás, antes chamado de Lúcifer, era um ser lindo que tinha uma posição exaltada, porque ele era um dos anjos que ficava ao lado do trono de Deus. Mas por alguma razão, ele não estava mais satisfeito em ficar ao lado do trono. Ele queria ser Deus. E isso você pode ver ali no livro de Isaías, no capítulo 14. É verdade, gente, é difícil a gente entender como é que o mal nasce no coração de um anjo, mal que a gente hoje denomina, assim, de pecado. Lúcifer foi dominado por um sentimento de inveja. E ele começou a plantar ervas daninhas na mente dos demais anjos lá do céu. Ele espalhou o espírito de contenda, de descontentamento. Ele deturpou o amor, o governo, a justiça de Deus. E aqui vale lembrar, gente, que ele é o pai de todos esses sentimentos e atitudes. Então, portanto, cada vez que a gente pensa dessa maneira, com inveja, com crítica, com descontamento, sabe, colocando dúvidas em todas as coisas, nós estamos fortalecendo o pecado no nosso coração, estamos manchando as páginas da nossa vida, estamos plantando ervas daninhas no nosso coração, na vida dos outros, e sabe o que é mais triste? Fortalecendo o governo do inimigo de Deus. Será que Deus havia falhado na sua criação? Não. Mas
Mas a gente precisa lembrar que faz parte da perfeição de Deus, ao criar suas criaturas, dar a elas o direito da escolha. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele é amor. Somente o amor permite esse direito. E o governo de Deus está fundamentado na sua lei de amor. Talvez você se pergunte, então, por que Deus não destruiu Satanás? Gente, Ele poderia ter eliminado, destruído, deletado Satanás em questão de segundos. Mas se Ele fizesse isso, todas as criaturas o serviriam por medo, serviriam por obrigação. Na verdade, Deus deu a Lúcifer um longo tempo para que ele se arrependesse e ele fosse, concedido perdão. E por que a gente pode dizer isso? Porque a Bíblia diz lá em Êxodo 34 que Deus é longânimo, Ele é cheio de misericórdia, tardio em se irar. Amigos, Deus é sábio. Se Ele tivesse destruído Satanás, os anjos, o universo, não teriam oportunidade de reconhecer quem era verdadeiramente Lúcifer, o caráter dele, o jeito que ele governa. E eles também não poderiam perceber nem reconhecer o caráter de Deus, que é baseado em amor e que é baseado em justiça. Se uma única dúvida sobre a bondade de Deus permanecesse no coração dos anjos, uma semente má teria ficado e produzindo muito mais desgraça no universo. Por isso, o autor do mal foi poupado. Nosso Deus é um Deus de amor. Ele tem prazer em um relacionamento de amor com suas criaturas, que elas venham até Ele de forma espontânea, o adorando, o amando, sabe? Lembra da história da Helena que eu contei no começo? Ela não se sentia mais amada, ela não era mais respeitada pelo seu marido, porque ela percebeu que toda a atenção que ela recebia não era por amor, mas tinha sempre um outro motivo. E assim, a gente se destrói. Isso acontece com todos nós. A nossa alegria, o nosso bem-estar na vida estão atrelados em amar e sermos amados, em servir e sermos servidos, mas sabe de que maneira? Espontânea, não por obrigação. Quando a gente percebe que há obrigatoriedade, que existe uma vontade do outro lado para conosco, o nosso sentimento de valor pessoal vai lá embaixo, vai sendo destruído. É interessante que Deus nos fez assim. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Portanto, Ele também se alegra quando as pessoas gostam da companhia dEle, quando o adoram, quando confiam nele, quando o buscam de livre e espontânea vontade por amor. A diferença é que Deus nunca vai perder o senso de valor dEle, o poder dEle, mas nós maculamos a imagem do nosso Deus quando o nosso relacionamento com Ele é falso. Queridos, aquela batalha que começou no céu ainda não terminou, ela só mudou de lugar. A terra estava ali pronta, acabada, saída das mãos de Deus, maravilhosa, perfeita. Um lugar para se viver em paz, harmonia e somente ter alegrias. E Satanás viu esse planeta como um prêmio para ser conquistado, um lugar para ele ter o seu trono, para ele escrever o seu governo. Ele tentaria se apoderar desse planeta de qualquer jeito. Deus sabia disso e por essa razão, olha só, Ele deu orientações para Adão e Eva para que eles usassem de uma forma adequada o livre-arbítrio. Adão e Eva conheciam a história do conflito no céu e eles tinham que estar atentos a qualquer coisa. Além disso, eles foram orientados para nunca ficarem distantes um do outro, certo? Porque daí eles não correriam algum tipo de risco. E se eles percebessem algo estranho, eles poderiam clamar pelos anjos no céu, que prontamente estariam ali para auxiliá-los. E daí, gente, nada, absolutamente nada aconteceria. Mas agora a gente pode tirar, então, 3 importantes lições sobre essas orientações de Deus. Quando Deus fala para Adão e Eva, olha, tenham cuidado com o livre-arbítrio de vocês, ouçam o que eu digo, Ele quer dizer para nós a mesma coisa. Ele quer nos orientar dizendo o seguinte, meu filho, minha filha, ouça as minhas orientações. E onde a gente acha as orientações de Deus? Na sua palavra. Queridos, muitos problemas que nós vivemos hoje resultam do fato de a gente não optar
em saber o que Deus tem a dizer. A gente não dá tempo para ler a palavra. E essa Bíblia nos ensina como estar alertas, como estar vigilantes. E se a gente obedecer o que ela fala, nós vamos ser poupados. A segunda questão importante nesse conselho que Deus deu a Adão e Eva, se fosse absorvida por todos nós, que somos casados, muitos problemas conjugais seriam evitados. Porque Deus queria que eles permanecessem juntos, que eles andassem juntos. E se nós fizéssemos isso, construíssemos propósitos juntos, executássemos juntos, valorizássemos mais a companhia um do outro, não vivendo de uma forma independente, só de vez em quando, sabe, tendo um relacionamento, muitos problemas não existiriam no nosso casamento. E um terceiro aspecto, a gente, a exemplo de Eva, acaba valorizando muito a nossa independência. A gente acha que tem resposta, que a gente pode dominar as situações. Mas aí, com esse tipo de pensamento, nós deixamos de clamar a ajuda do céu, nós deixamos de pedir o favor dos anjos e daí nós falhamos e colhemos as consequências. Adão e Eva falharam no teste do amor e de lealdade e não demorou muito para eles descobrirem o que trouxe tudo isso. O engano, né? E o conflito que eles viveriam e que afetaria toda a humanidade. Satanás havia conseguido sequestrar o mundo e ele se declarou príncipe desse lugar. Sabe de uma coisa? Todos os dias, no cair da tarde, o Senhor vinha ali no Jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. Mas naquele dia em que eles cometeram aquele erro, Deus veio, só que o encontro não ia ser como naqueles dias, não, como nos dias anteriores. O que eles falariam para Deus? Eles não tinham uma boa novidade. Se eles pudessem apagar aquele momento da história, se eles pudessem arrancar tudo isso da página da vida deles, mas não era possível. Sabe, na nossa vida, muitas coisas nós fazemos ou acontecem na nossa vida que a gente gostaria de arrancar, tirar fora, mas não tem como mudar aquilo que passou. Tudo que nos acontece fica registrado em nossa memória, consciente ou inconsciente, como um recurso, até para o nosso equilíbrio psicofisiológico. E Deus, amigos, permitiu esse mecanismo de registro dos fatos para que a gente pudesse enxergar as nossas debilidades, para que a gente tivesse consciência do mal que habita em nós e que está no mundo. É como se isso fosse um sistema de alerta emocional, mas também espiritual. Para quê? Para que a gente possa buscar ajuda, especialmente a proteção de Deus, a dependência desse Deus que nos criou e que pode curar as marcas, as feridas que a gente é submetido. Adão e Eva, eles não queriam encarar a sua desobediência diante do Senhor. Eles tentaram evitar, Deus naquela maneira que nem uma criança, um filho que faz de tudo, de repente, para não entregar aquele bilhete escolar que está com fraco desempenho, não é? Tanto que Deus precisou chamar aquele casal. E Deus falou, Adão, onde você está? Gente, Adão é onisciente, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabia onde eles estavam. Mas olha que interessante. O método de Deus para ajudar o ser humano a reconhecer a sua falta não é o método da acusação, mas é o da reflexão. Por isso ele pergunta, Adão, onde você está? Adão respondeu, Senhor, eu ouvi a tua voz e eu tive medo. Adão nunca tivera medo antes, mas isso é o que acontece quando a gente peca. O pecado afasta a pessoa de Deus e faz a gente ter medo dele. Só que a história de Adão continua dizendo assim, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, olha que estranho, minutos atrás, Adão teria dado a vida por ela, agora ele estava culpando, e no fim, culpando a Deus também, afinal de contas, foi o Senhor que havia lhe dado a mulher. Não é incrível como o pecado destrói o amor e leva as pessoas a justificarem os seus atos? Olha, e Eva não ficou por menos. Ela foi justificar o seu erro dizendo, Senhor, a serpente me enganou, sabe? Em outras palavras, a serpente que o Senhor fez me enganou. Gente, o pecado levou a humanidade a conhecer orgulho. Orgulho que nunca deseja reconhecer seus próprios erros, que fica passando a culpa para os outros. Não, é culpa do fulano, é das circunstâncias, são das coisas.
Infelizmente, Adão e Eva deixaram de crer na palavra do Deus verdadeiro para crer na palavra de Lúcifer. E daí descobriram o tipo de governo dele, que é mau, que é enganador, que é mentiroso, que é caluniador. É terrível, gente, a gente deixar de crer no Deus verdadeiro. E por causa disso, tudo mudou. Mas será que há esperança? Quando Adão e Eva rejeitaram o conselho de Deus, o céu se encheu de tristeza. O Deus, o nosso Criador, não podia ficar sem as suas criaturas. Ele não podia mudar as consequências da escolha, mas ele não ia ficar inerte. Um meio de livramento já havia sido estabelecido. Jesus daria sua vida como resgate, não apenas para Adão e Eva, mas para toda a família humana, que agora viveria esse problema do pecado. Jesus deixaria o céu para viver como um homem, a fim de que pudesse ajudar, socorrer a todos que fossem tentados. E sim, no final da sua missão, ele sofreria a humilhação, seria levado para a morte de cruz. Assim, queridos, exatamente como aquele cordeiro, né, que vem para tirar o pecado do mundo, para pagar o preço do resgate. Hoje, ele está no céu intercedendo por nós, por todos aqueles que nele creem. Nesse grande conflito entre o bem e o mal, o inimigo de Deus, Satanás, ele tem se especializado, viu? Ele se especializa nas maldades, nas astúcias, e ele continua plantando ervas daninhas, especialmente colocando dúvidas a respeito de Deus e da existência do Senhor, fazendo com que as pessoas culpem o Senhor pelas desgraças, quando na verdade Satanás é o verdadeiro causador. Mas por que então Deus permite isso? Gente, vamos lembrar, fomos sequestrados. Por isso, plano de resgate. Amigo, um dia Satanás tentou tirar Deus do trono do céu, ele não conseguiu. Então a meta dele hoje é tirar Deus do trono da sua vida, da minha vida. Talvez você se sinta sozinho, sem amigos, rejeitado, incompreendido, acabado. De repente, como Helena da história de hoje, você esteja desiludido com pessoas em quem você confiava, e você então agora pega e canaliza toda essa desilusão para Deus e fica se perguntando: Senhor, onde o Senhor está? Considere uma nova perspectiva para tudo isso, porque tudo que acontece de ruim, gente, é o inimigo de Deus tentando tirar Deus da sua existência. Sabe, a gente pode ter 3 atitudes a respeito das coisas ruins. A primeira é jogar a culpa em Deus. Joga a culpa em Deus. A segunda é deixar de acreditar em Deus de uma vez por todas. E a terceira é confiar nele. Deus não desaparece quando as coisas estão indo de mal a pior. Ele está sempre em ação. Deus sempre está criando alguma coisa de bom para nós dessas coisas ruins que nos acontecem. Ele nos ajuda, Ele nos fortalece nessas batalhas. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Ele nos ajuda a resolver os conflitos. Ele vem para nos ajudar a ser vencedores, mas tudo isso depende da maneira como eu encaro a situação. Há uma frase que diz: se a vida lhe der limões, faça uma limonada, não é? Mas hoje a gente vai fazer uma frase diferente. Se a vida lhe der ovos mexidos, deixa Deus fazer um omelete, porque Ele sempre vai conseguir, sim, fazer com que a gente cresça nas dificuldades. Ele vai sempre tirar algo bom daquilo que é ruim. Se você está passando hoje por alguma situação, não desanime. Porque a exemplo de Cristo Jesus, que ressuscitou no 3º dia, tenha paciência, porque o sol vai nascer mais uma vez na sua vida. Isso tudo é porque Ele jamais deixou de ser bondoso. Deus jamais deixou de ser um Pai amorável. Quando Jesus subiu ao céu, semanas após a sua ressurreição, Ele chegou diante do Pai e pleiteou por nossa vida, dizendo assim: Pai, eu dei a vida por eles, por favor, permita que eles estejam sempre comigo. Amigo, Deus se preocupa com você.
ao passar pelas dificuldades, lembre-se do que está lá em Isaías, capítulo 41, verso 10. Porque o Senhor diz assim, não tenha medo, eu sou contigo. Não se espante, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço com a minha destra fiel, com a minha mão direita que é poderosa. Lá em Hebreus 13, verso 5, a gente tem uma outra promessa maravilhosa. Ele diz para você assim, filho, eu não te deixarei. Jamais, jamais te abandonarei. A grande questão é, será que a gente vai confiar nesse Deus? Será que a gente vai aceitar o que a sua palavra diz? Ou a gente vai ficar confiando exclusivamente na nossa intuição, na nossa própria sabedoria? E aí? O que você tem decidido diante das situações? Você tem decidido duvidar de Deus, culpar a Deus pelas coisas? Você tem decidido confiar no Senhor? Ou você já deixou Ele de mão? Não quero mais saber de Deus. Eu imagino que se você está ouvindo essa mensagem, é porque você ainda confia no Senhor. Amigos, existe uma grande diferença entre o governo de Deus e o governo do inimigo. O Senhor veio para nos resgatar e o preço do resgate foi imenso. Agora, Deus não tira você à força, coisa diferente que o inimigo faz. Ele tira você, ele atrapalha a sua vida de forma proposital. Há uma decisão muito grande nesse conflito e você faz parte dele e a decisão é sua. Eu espero que a mão de Deus que está estendida para você não seja recusada. Que você abrace essa mão, que você estenda a mão a esse Senhor que é o seu resgatador. Amigos, o Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele disse, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu lá na cruz do Calvário e Ele esmagou a cabeça da serpente quando Ele ressuscita. E entenda isso, a ressurreição de Cristo Jesus é fundamental para que você mantenha a esperança de que esse mundo tem os seus dias contados, que a adversidade passa e que existe sim um novo céu, uma nova terra para você. De que Deus não está deixando as coisas acontecerem simplesmente, Ele ainda tem o governo desse universo. Mas vivemos sob a tirania de um sequestrador que é cruel, que vive plantando e colocando ervas daninhas na nossa vida e na nossa mente. Eu espero que você possa tomar a melhor decisão da sua vida, de se agarrar à mão desse resgatador, seja qual for a situação. Vamos orar? Deus eterno, obrigada pelo resgate que o Senhor concede a todos nós. Nos ajude a não afastarmos a nossa mão das Tuas mãos. E nos ajude, Senhor Deus, a reconhecer as armadilhas do inimigo e que não nos deixemos levar por elas, que continuemos confiando no Senhor, custe o que custar. Esse é o nosso pedido, a nossa entrega em nome de Jesus. Amém.